1 Reis, capítulo 13, versículo 8, diz assim: porém, o homem de quem? De Deus, disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, e nem comeria pão, e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera. Aonde? A Betel. Diga glória a Deus e pode sentar-se na presença do Senhor, alegre em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia narra, irmãos, esta palavra, essa mensagem, e diz que um homem, não apenas um homem, mas um profeta de Deus. Só para você ter uma noção literária, esse profeta nem aparece o nome dele. Diz que ele vai profetizar ao rei Jeroboão, e ele chega no altar e profetiza, e a Bíblia diz que ele realiza outro milagre. Ele cura o rei. Não vou falar sobre isso hoje, nós estamos mostrando a palavra. E quando o rei é curado, quando o rei recebe o milagre, o rei chega para ele e diz: olha, entra na minha casa, come e bebe, porque aqui tem repouso para ti. E esse homem vai dizer para o rei: olha, rei, mesmo que me desse metade dos teus bens, mesmo que dividisse teu reino no meio, e dissesse: toma, vem comigo, eu não iria. Por que que um profeta recusa sentar na mesa do rei? Por que que um profeta recusa jantar com o rei, tomar café com o rei? Sabe por quê? Porque o profeta estava ouvindo a palavra de Deus em nome de Jesus. Quando eu estou debaixo da palavra de Deus, eu recuso até mesmo os manjares do rei. Quando eu estou debaixo de uma profecia de Deus, eu recuso as ofertas do mundo. Quando eu estou vivendo para Deus, meu irmão, pode alguém chegar e me oferecer prata e ouro, eu vou dizer: eu vou escolher Deus. Esse profeta de Deus diz que não pode voltar, que não pode comer pão junto com o rei, que não pode beber água junto com o rei, porque Deus ordenou, meu irmão. O que vale é o mandamento de Deus em nome de Jesus. O que vale é aquilo que a palavra de Deus diz. Mas alguém me chamou para isso, chamou para aquilo, está dentro da palavra de Deus? Não. Mas é meu patrão, é minha patroa, me chamou para eu fazer isso, mandou eu contar uma história. Eu estou disposto a obedecer a palavra de Deus, do que agradar a patrão, a patroa, do que agradar rei e rainha em nome de Jesus. Esse homem disse: olha, rei, se me deres metade do teu reino, nem água e nem pão da tua mesa eu posso comer. Porém, eu creio que o rei perguntou: por que não posso? E no versículo 9 ele diz: porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão e nem beberás água, e não voltará pelo mesmo caminho por onde foste. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é nítida. A palavra de Deus, você sente quando é Deus. Fica claro, você não fica assim: não sei se foi Deus que falou comigo, eu estou achando que Deus falou para eu não ir mais na igreja, Deus me falou para eu não dar mais dízimo, não dar oferta. Não é Deus, irmãos. Quer dizer, a não ser outro Deus, né? Aquele Deus que se escreve com D minúsculo, que é Deus que não tem poder algum. É ou não é, igreja? Mas quando Deus fala mesmo, diz certinho: ó, você vai entrar na rua Azusa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a palavra vai se cumprir em nome de Jesus. Este profeta, ele
obedece a Deus e nega um pedido do rei. Nega um pedido da maior autoridade da terra de Israel, de Betel, nesse momento. Mas só que esse homem não vigiou com os falsos crentes. Estava meditando essa palavra, irmãos, e nós temos que vigiar. Às vezes nós rejeitamos até o rei, rejeitamos até uma autoridade para ficar com Jesus. E é certo, glória a Deus por isso. Mas quando alguém que se diz, lembra da palavra de Apocalipse? Se diz que são, mas na verdade não são, a gente está ouvindo. Vamos para frente, versículo 11, diz assim: morava em Betel, o que? Um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que o rei dissera. O que esse profeta fez? Falei, o profeta curou o rei, o profeta pediu 2 sinais, os sinais apareceram em cima do altar. Chega os filhos do profeta, o que? Velho. O que tem de crente velho, irmãos, que já não consegue mais ter temor a Deus? Pastor, está falando das irmãs que tem aí, 200 anos? Não. Eu estou falando da pessoa que é velho porque tem 100 anos, porque tem 60 anos. Não. Eu estou falando daquela pessoa que amadurece uma ideia na cabeça dela, e ela só porque acha que tem 3 anos de igreja, ela conhece tudo. Aquela pessoa que só porque ela, eu ajudei não sei quem fazer isso, ela se acha mais importante do que o anjo da igreja. O profeta velho é aquela pessoa que só porque ela fez algo para Deus, ela acha que a palavra de Deus está com ela. Mas, irmãos, tem que vigiar quem você dá ouvido. Tem que vigiar, porque às vezes a pessoa aparenta, é uma pessoa, Hoje, a moda hoje é imitar, o pessoal de Israel. Deixa crescer a barba, deixa crescer, usa um quipazinho, só para dizer que tem autoridade. Irmãos, Deus não olha para a aparência, Deus não olha para a idade, Deus olha e está disposto, quem está preparado para pagar um preço e obedecer em nome de Jesus. Tinha esse profeta velho, irmãos. E o que tem de pessoas velhas? A Bíblia diz que nós nos renovamos todos os dias. Eu não tenho que estar preso, que nem diz Paulo escrevendo a Timóteo, no meu entendimento. Não, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi. Outro dia eu estava falando com o irmão, e ele falou assim, o pastor me ensinou que dízimo não faz diferença. Eu falei, não, senhor pastor, isso não é errado para você. Porque se ensinar algo que está fora da Bíblia, irmãos, é heresia. Se ensinar alguma coisa que não tem fundamento, você não deve dar nem ouvir uma pessoa dessa, porque daqui a pouco, com a aparência de cristão, vai estar te conduzindo ao inferno. Esse profeta ouve que o homem de Deus fez sinal. Esse profeta velho ouve que aconteceu um milagre. Versículo 12 diz assim: e disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: preparai o jumento. E abordaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sim, sou eu. Então lhe diz: vem comigo à minha casa e come o que? Pão. Quando o homem velho soube que veio um profeta e fez milagre na vida do rei, ele quis saber quem era. Quando o profeta velho, os filhos disseram para ele: olha, veio um homem de Judá, orou, curou o rei, pediu 2 sinais, fogo desceu sobre o altar. O profeta velho já foi procurar saber. Sabe aquelas pessoas velhas que não creem mais em Deus e fica procurando aonde é que tem o fogo? Quem é que está orando agora por língua? Quem é que está orando para isso? E vai correndo atrás.
São pessoas que já não creem que Deus pode falar com ela e vai correndo atrás de A e atrás de B. Claro, irmãos, tem os santos da igreja que nós oramos, nós intercedemos, pessoas de confiança têm. Mas a primeira oração, você pode confiar na minha oração, você deve confiar na minha oração, mas você deve confiar na sua oração também, em nome de Jesus. Você deve confiar. Meu pastor de Deus ora, Deus responde. Você tem que confiar. Deus, eu estou clamando e o Senhor vai ouvir a minha voz também, em nome de Jesus. Só que para crer, a prosperidade depende da sua crença no profeta. Versículo decorrente é o 16. Porém ele diz, o homem de Deus, porém ele diz: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão e nem beberei contigo água neste o que? Lugar. Vamos entender a mensagem. O rei oferece pão e água e ele diz: eu não posso ir, porque Deus me ordenou. Chega um crente desviado, chega uma pessoa que já não tem mais temor de Deus e vai oferecer a mesma coisa. E por inocência, por nesse momento falta de discernimento espiritual. Porque às vezes a pessoa que está ao nosso lado ali, irmão, e na verdade está preparando a cova para você cair. Está aconselhando você defamar o seu pastor. Está incentivando você levantar contenda, criar briga dentro da igreja. Só que esse profeta disse: olha, eu não posso. E o homem de Deus falou: eu não posso ir. Eu não posso porque Deus me ordenou. Eu não posso comer pão, eu não posso beber água, eu não posso retornar pelo mesmo caminho, porque eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Versículo decorrente 18. 17, né? 18. E ele lhe disse, profeta velho: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. O final do versículo diz o quê? Porém ele o quê? Mentiu. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu o quê? Falta de temor de Deus, irmãos. Falta de temor, a palavra correta. Amor às coisas santas. Amor à presença de Deus. O homem de Deus estava percorrendo o caminho certinho. O profeta de Deus foi a Betel, orou pelo rei, pediu sinais, Deus mostrou sinais, curou o rei. O rei ofereceu os manjares. Ele disse: eu vou ficar com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Só que vem o desviado. Só que vem alguém que não tem temor a Deus. E sabe o que diz? Eu sou de Deus. Deus falou comigo. Que é para você mudar o caminho que Deus tinha colocado no teu coração, meu irmão. Deus não muda, meu irmão. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não manda você ir hoje para a igreja. Amém? Está me ouvindo, irmãos? Dá uma glória a Deus aí. E discorda. E amanhã Deus vai dizer: não é mais para você ir. Deus não manda você ir para o emprego hoje e você se empolga e amanhã Deus diz: você não vai ir. Meu irmão, a palavra do Senhor é uma só. É ou não é? A palavra do Senhor é sim, sim e não, não. E depois a Bíblia diz: passou disso, é procedência o quê? Maligna. O homem de Deus, o profeta de Deus, estava cheio de Deus, ouviu Deus, rejeitou o rei. Mas quando veio alguém e disse assim: eu sou igual a tu, o homem achou que tinha alguém de Deus com ele. O homem de Deus que estava com a palavra de Deus deixou nesse momento a emoção levar ele. Pastor, eu conheço alguém que canta na igreja e ouve música mundana. É por isso que eu ouço. Pastor, eu conheço alguém que prega, que bebe.
É por isso que eu penso, você vai para o inferno por causa disso. Eu conheço pessoas que são da igreja, falam palavrões, e ela vai para o inferno e vai te levar junto, porque tu está falando junto com ela. Porque você vê um ímpio falar, normal. Você vê o justo, a pessoa, não, fulano fala. Outro dia a pessoa falou, mas eu ouvi fulano ouvindo música do mundo, e tu vai ouvir só porque ele está ouvindo? Só porque ele está vendo, tu vai para o inferno junto com ele. Aquele homem rejeita o rei. Mas quando alguém diz que está na mesma fé, isso é um perigo. Porque às vezes você vê a pessoa junto do teu lado e não está na mesma fé. Às vezes a pessoa vem até da igreja junto contigo, mas ela vem com outro sentido. Ela vem para ver a roupa da irmã, vem para ver o que é que está passando na igreja, para sair defamando. E você vê isso na primeira dificuldade. Você vê isso no primeiro momento de aperto. Os que são de Deus permanecem. E os que vieram só para observar, vão pegar a notícia e sair falando de qualquer jeito. Amém, irmãos? Aquele homem estava andando certinho. Até dar ouvido a Jezabel. Como eu estava ministrando ontem, ela falava sobre Jezabel. Deus tinha colocado no meu coração uma palavra, direcionada a essa. E eu estou preparando para pregar. Porque o pior perigo é a Jezabel, irmãos. É aquela pessoa que você acha que pode contar com ela. É aquela pessoa que você até dá informações preciosas para ela. E na hora que ela mais precisa, ela usa a informação contra ti. Esse homem disse, eu não posso ir. Se fosse eu, teria dito para ele, eu acabei de rejeitar o convite do rei. Tu é profeta, qual que é melhor, comer na mesa do rei ou comer junto contigo? Só que quando aquele homem, o homem de Deus, ouve dizer assim, Deus falou comigo. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Mesmo que um anjo desça diante de você, pregando outro evangelho, seja o quê? Amaldiçoado. Não tem outro evangelho, meu irmão. Não tem outra palavra. Não tem esse negócio, eu vou viver meio crente, eu vou viver fazendo o que o mundo faz. Não, meu irmão, eu vou viver debaixo da palavra que Deus me ordenou em nome de Jesus. Eu vou viver na direção que Deus me deu. Deus me deu a direção, qual que foi? Deus falou no meu coração, pastor, para eu me pegar firme com o Senhor. Deus vai me ajudar, eu vou lutar, eu vou permanecer, eu vou vencer, eu vou ser um guerreiro de Deus. Então, meu irmão, pode aparecer Satanás dizendo que é outro plano, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu em nome de Jesus. Aquele homem, quando ouve o profeta dizer, um anjo me disse, meu irmão, qual que vale mais? Um anjo ou a voz de Deus? Qual que vale mais, igreja? Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, meu irmão. Você tem que saber o que você está ouvindo. Porque a Bíblia diz que os anjos, os demônios, têm poder de se transformar em anjo de luz para enganar os escolhidos. E quantos escolhidos estão sendo enganados ultimamente? Quantas pessoas que você vê outra hora brilhando e daqui a pouco você vê ela na mão de Satanás? Por quê? Porque tem sempre alguém, Deus levanta, o diabo, que Deus não planta o joio. Quem planta o joio quem é? O inimigo. É ou não é? O inimigo é que planta o joio. Para quê? Para impedir o crescimento de quem? Dos escolhidos, o digno. Quantas pessoas você vê? Daqui a pouco elas estão com conversinha. Daqui a pouco elas estão dizendo, mas eu não gostei, sei não, acho que o pastor me deu uma direta. Você não achou que o pastor pegou muito pesado com você no culto, não? Mas isso é conversa de profeta velho. A palavra é dirigida à nave da igreja. E quando a carapuça serve, a gente coloca e usa ela, não é? Mas tem que saber que é Deus que está falando, irmãos. Tem que respeitar a autoridade de Deus. Porque senão a pessoa fala assim, eu acho que, foi indireta. Sei não, o pastor está bravo hoje. Que é isso, irmão? Não tem isso não. Porque quem domina é o Espírito de Deus em nome de Jesus. Pastor, eu vi um anjo e me disse que é para eu fazer isso, fazer aquilo, meu irmão. Mas a primeira palavra que Deus falou contigo, qual foi? Deus falou comigo tudo o contrário. Esqueça o anjo e permaneça na palavra de Deus. Quando aquele homem de Deus ouviu o profeta velho, desfiado,
dizer que viu um anjo, sabe o que ele disse? Anjo é de Deus. Vamos examinar as escrituras. Vamos, sabe, tipo assim, colocar aquele binóculo assim, aquele grau, sabe? Aquela lúpula bem grandona para ficar examinando. Porque nem tudo que você vê é o que você vê. Nem tudo que parece é. Nem tudo que você ouve. Tu já estava ouvindo, né? As músicas. Parece ser gospel, mas nem é gospel, né? Que é isso, pastor? É, irmãos. A pessoa pega uma tradução, tem uma música lá do mundo lá, a pessoa traduz a mesma melodia, quase a mesma letra, parece ser. Porque Deus não precisa imitar ninguém, meu irmão. Deus ele tem a capacidade para dar e revelar em nome de Jesus. Uma pessoa fica aí meio parecido. É que eu vi um anjo. Não vai atrás de anjo não, meu irmão. Não, pastor, quando eu ver um anjo, eu vou me batizar, você via Deus. Cuidado. Quando eu ver um anjo, pastor, eu conheço alguém que está esperando o momento certo de se vir a Jesus. Cuidado. Às vezes quando você vê um anjo, vai ser para te levar para a morte. Com a foice na mão. Que é isso, pastor? Está amarrado, tá? Em nome de Jesus, está repreendido esse mal. Mas pessoa que quer ver, andar vendo sinais, irmãos. Pessoa que quer ver, não, o senhor não vê isso. Pastor, eu dei o dízimo, não vi nada. É porque tu quer ver. Mas na hora que tu der, para que Deus veja, você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Pastor, eu fiz uma semana de oração, não mudou nada na minha vida. É porque tu estava querendo ver só milagre. Mas eu creio que Deus está vendo o teu esforço em nome de Jesus. Vamos para frente, senão já parou a chuva. Eu ia pregar até meia-noite que estava chovendo. Mas já que acabou a chuva, eu vou pregar mais um pouco. Vamos lá. Versículo 19. Voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. 20. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito o quê? Voltar. E clamou ao homem de Deus, dizendo: viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde a boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste a comer este pão e beber água no lugar que te disse: não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Sucedeu, pois, que comeu pão e depois que bebeu água, aprontou ele o jumento para o profeta, que fizera o que? Voltar. Foi-se, pois, um leão, encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao quê? Ao cadáver. Um conselho errado da palavra da pessoa que diz que é de Deus pode te levar à morte. Um conselho fora da palavra de Deus pode acabar com a tua vida espiritual, pode acabar com o teu chamado. Aquele homem, aquele profeta de Deus tinha tudo para fazer grandes obras, tinha um caminho perfeito para percorrer. Deus falou: vai no rei, foi. Profetiza, profetizou. Estende tua mão, cura o rei, curou. Volta, ele voltou. E quando ele parou, um desviado encontrou ele. Sabe o que Deus me diz agora? Que quando você para, Satanás manda um mensageiro para te derrubar. Quando você para, vem alguém enviado por Satanás para te enterrar. Quando você para, pastor, eu parei, eu dei um tempo. Cuidado. Se aquele homem de Deus tivesse continuado o seu caminho, aquele profeta falso não tinha alcançado. Se aquele homem de Deus estivesse na mesma posição do seu chamado, andando para o ministério que Deus colocou nas mãos dele, o diabo não tinha alcançado a vida dele. Só que ele fez tudo o que Deus ordenou. E quando ele estava voltando, ele parou de fazer o que Deus mandava. E o que aconteceu? Veio as más conversações,
que destrói grandes fortalezas. É a pessoa que para ouvir A e ver. É a pessoa que ela tem a palavra de Deus para consultar, tem um profeta de Deus para orar, tem a pessoa de Deus para colocar as mãos sobre ela. Em vez de ela procurar uma ajuda espiritual, ela vai conversar com a pessoa que está desviada. Ela vai contar o problema dela para a pessoa que está pior que ela. Sabe o que acontece? Quando aquele homem desviado volta, dá pão para o profeta, dá água para o profeta, a misericórdia de Deus veio sobre ele. Sabe o que ele disse para o homem que ele fez voltar? Isso aqui é revoltante, irmãos. Ele diz assim: por quanto fosse rebelde, teu cadáver não entrará no sepulcro do teu pai. Já viu aquela pessoa que ela te deu o conselho para tu fazer o mal? Aí você foi lá, obedeceu o conselho dela, quebrou a cara, e depois ela diz assim: quem manda você ser besta? Mas eu obedeci você. Não, mas porque você é tonto. E você fala: mas eu sou tonto mesmo, porque eu obedeci você. Deus é doido na cabeça, maluco. O profeta velho disse assim: ó, porque tu fosse rebelde, tu não entrarás no sepulcro do teu pai, porque não obedeceu a voz do Senhor. Irmãos, vamos atentar para a voz de Deus. Sabe, vamos fazer igual a criança que deseja, né, o leite materno. Vamos desejar o Senhor. Vamos entregar o Senhor. Pastor, mas meu cônjuge, minha mulher, meu esposo falou isso, falou aquilo. Meu irmão, larga tudo e fica com Jesus. Glória a Deus. É melhor você ficar com Deus do que você ficar ouvindo um desviado. É melhor você levar a palavra de Deus no seu coração do que você ficar levando o conselho de A, conselho de B. Porque aquele que te aconselha fora da palavra é o Deus que vai te enterrar. Eu não vou ler o resto da vida, mas depois você continua lendo. Sabe o que esse homem fez? Esse homem pegou o profeta velho, pegou o jumentinho dele, foi lá, pegou o cadáver do profeta, levou e enterrou no cemitério da família dele. Sabe por quê? Porque foi ele que matou. O profeta desviado, o projeto dele era o quê? Eu vou parar a obra de Deus. A pessoa desviada, ela só serve para isso, irmãos. Tudo para ela está ruim. Falou de Deus, para ela está ruim. Falou da palavra do Senhor, está ruim. Falou: não, mas eu não quero assim, eu não posso, eu não gosto assim. E do que é que você gosta? Eu gosto de fazer do meu jeito. Eu escolho obedecer a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu escolho fazer aquilo que Deus falou. Pastor, como é difícil, eu sei, meu irmão. Como é pesado o jugo, eu sei. Mas eu estou disposto a levar um jugo pesado até Deus quiser e entregar minha vida ao Senhor em nome de Jesus. Eu estou disposto a levar minha cruz, pastor. Mas todo mundo zomba, todo mundo fala, todo mundo... Meu irmão, tu está lutando uma guerra santa, mas Deus está guerreando por ti. Se tu parar, o diabo vai lá. Você pode ver, irmãos. Você para de ir na igreja, vê um desviado. Ué, você não é mais crente não? É ou não é? Você não falou que era de Deus? Você está na prova, o que é que eles... Vai lá pedir dinheiro agora para o pastor. Satanás falando. Você é a voz do inimigo. E se você não acordar, sabe o que você vai dizer? Rapaz, tanta oferta que eu já dei. Se você não for de Deus, sabe o que você vai dizer? Eu acho que eu vou pedir meu dinheiro de volta que eu dei. Porque o diabo quer isso, irmãos. Satanás quer isso. Quer matar o teu sonho. Quer acabar com a tua força. Quem, pastor, quer? Você toma fica de olho. Porque muitas das vezes é alguém que se diz ser igual a você. Muitas das vezes é igual o salmista diz: aquele que comia no meu prato foi ele que me apunhalou. Aquele que dizia ser dos meus foi ele que me traiu. Eu ainda fico com a palavra de Deus, meu.
É por isso que aqui nós temos palavra. Tem pessoas que enjoam, pastor, lá é muita palavra, tudo palavra, vocês oram com palavra, leiam palavra. Irmãos, eu prefiro, gosto do agir de Deus, gosto do fogo, amo repetir, recebo profecia, mas a minha primazia é a palavra de Deus. A importância maior na igreja que Deus concedeu para que eu servisse a Ele é a palavra. Porque profecia passa. Porque o fogo sem a palavra passa. O falar em língua sem a palavra passa. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz, passa céus e terra, mas a palavra de Deus fica em nome de Jesus. Vamos ficar com a palavra. Se alguém porventura vinha essa semana dizer, olha, se eu fosse você eu não me santificava mais, se eu fosse você eu desistia, começa a pensar, qual foi a palavra que Deus disse contigo? Entregue o teu caminho ao Senhor e para tudo. Você vai dizer, Deus, eu vou continuar entregando minha vida ao Senhor. Com lágrimas, com choro, mas eu prefiro ouvir a voz de Deus. Para quê? Para não morrer, meu irmão. Pastor, quem deixa de ouvir a palavra de Deus morre. Quem deixa de obedecer a palavra de Deus morre. Tem começo do mês, Deus falou uma palavra comigo e falou forte. Quando nós lemos Oséias capítulo 2 ou 3, que fala assim: 3 vezes pecaste, mas na quarta vem a justiça de Deus, a ira de Deus. A pessoa deixa de ouvir a palavra de Deus 1 vez, 2 vezes, mas quando chega muitas das vezes, Deus tira a mão e a pessoa cai. E quando cai, velho, só o sangue do cordeiro, com muita oração para levantar. Mas todo o tempo ouviu a palavra de Deus. Aquele profeta tinha convicção. Quem falou com ele? Aquele profeta saiu no peito dele assim, dizendo assim: eu ouvi Deus. Deus mandou eu ir em tal lugar. Deus mandou eu fazer isso. E Deus mandou eu voltar sem me contaminar. Meu irmão, a tua caminhada é fazer a obra sem se contaminar. A minha caminhada é fazer a obra. Tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, outro dia a pessoa falou para mim: pastor, mas alguém falou do senhor. Eu falei: glória a Deus, irmãos. Sempre falo bem. Não, pastor, falou mal. Falou que o senhor prega muito duro. E eu falei: meu irmão, tu não viu foi nada. Eu falei para ele: tu não viu foi nada. Falaram pouco, eu prego mais duro que isso. Aí a pessoa falou: não, pastor, mas eu gosto da palavra. A palavra é de verdade, verdadeira. Eu falei: não, meu irmão, mas é. Porque senão daqui a pouco eu começo a inventar moda igual aos outros e vou para o inferno e levo vocês também. Por isso que é melhor nós ficarmos na palavra. É ou não é, igreja? Chega alguém que chegar para você te chamando para fazer outra coisa, tu consulta, tá na palavra, tu segue. Se tu tiver, tu ora para ele vir para a palavra. É ou não é, irmãos? Tá diante de Deus, tu diz: eu vou. Mas se chegar um anjo e dizer: olha, eu estou sentindo, vi um anjo que te mandou uma mensagem assim, tu examina. Tu fala: Deus falou comigo a semana passada essa palavra, eu veio um anjo hoje, deixa eu ver se tem convicção. Se não tiver, tu repreende que é anjo enganador. Porque tem pessoas que veem muita coisa. Outro dia eu estava conversando com o irmão conhecido, e ele falou: rapaz, eu estou vendo tô orando e estou vendo uns cultos, estou vendo isso. Eu falei: irmão, vou falar a verdade para você, eu não ando vendo essas coisas não. Isso não é de Deus, não fala não. É porque eu oro para ver coisa boa. Vou orar para ver demônio, meu amigo. Sai do meu juízo. Não estou doido. Tem pessoas que querem ver. Não, pastor, eu estou vendo algumas coisas assim, irmão. Tem que ver. Senão é o capeta que está querendo atormentar. Você está dizendo que é Deus. Pastor, eu vi assim. Pastor, tem visão de Deus? Claro que tem. Já vi, já tive. Creio. Sou profeta de Deus, Deus pode mostrar. Mas eu ainda prefiro ficar na palavra do que ficar vendo. Eu prefiro crer. Jesus falou assim: bem-aventurado é quem creu, do que quem colocou a mão lá, né? O que foi que Tomé falou? Senhor, Deus, Jesus ressuscitou. Ele falou: se eu não colocar a mão no lugar dos pregos, se eu não colocar a mão no lugar que a espada entrou, eu não creio. Tá eles reunidos lá, Jesus aparece no meio dos dois e fala assim: quer colocar a mão aqui, Tomé? Senhor, glória a Deus, seja a ti. E ele falou: meu filho, tu perdeu. Feliz é aquele que não viu e creu.
Se tu precisar ver para crer, não é fé. A fé você acredita mesmo que ninguém está vendo, em nome de Jesus. Pastor, não estou vendo um emprego bom, eu não tenho cultura suficiente, mas eu creio que Deus é poderoso para tocar em alguém e levar. Então tu recebe em nome de Jesus. Pastor, não estou vendo uma saída, assim, sabe? Eu sei que está difícil para todo mundo, mas eu sei que maior é o Deus que eu sigo e eu sei que Ele vai fazer um milagre. Então toma posse em nome de Jesus, porque nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aparência. O justo vive pela fé. Não viva por conversa dos outros, não. Vale, glória a Deus. Pode aplaudir o nome do Senhor bem forte em nome de Jesus.